Olá de novo, você que é estudante do ensino médio e que vai fazer as provas do Enem. Prestou atenção no vídeo 1, no vídeo 2, no vídeo 3 e no vídeo 4? Maravilha! Agora a gente vai mostrar algumas perguntas que caíram em provas do Enem anteriores, ok? Lembrando que esses vídeos fazem parte do projeto Cultura e Programação do Complexo Cultural Samambaia, uma realização da Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Vamos então para o vídeo 5. Eu separei aqui algumas questões que caíram em provas anteriores. Eu vou ler as questões, dar as alternativas e responder qual acerta. Questão 1. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediário entre si e o público a representação. A palavra vem do grego drão, fazer, e que quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é completado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada, 1. Pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação. 2. Pela ação dramática, trama, enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. 3. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais e espirituais em que situa a ação. 4. Pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, dramaturgo, deseja expor, ou sua interpretação real por meio da representação. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que, vamos analisar cada questão? A alternativa A, ela não pode ser, porque diz o seguinte: a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. Não, o teatro é coletivo. O teatro não se faz sozinho. O ator, ele pode estar sozinho em cena. Pode ser um monólogo, mas ele depende da direção, ele depende do autor, ele depende do técnico que está fazendo a luz dele, ele depende do contra-regra, ele depende de uma série de pessoas que vão, junto com ele, trabalhar esse espetáculo. Ou seja, teatro não é individual, teatro é coletivo, é a arte do coletivo. Opção B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. Não, não é dessa forma, porque o cenógrafo ele vai idealizar a cenografia através do que ele vê dos ensaios dos atores. O cenário que ele vai planejar tem que ter a ver com a peça que será apresentada. Ok? Então essa opção pode cortar. Alternativa C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Isso está certíssimo.
Um texto você pode construir a partir de uma fala de alguém, a partir de uma piada, a partir de uma poesia que você leu. Então, você pode escrever qualquer peça teatral através daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você observa. O teatro é a arte da observação. Então, essa alternativa C está correta. A opção D, a gente já corta aqui. O corpo do ator, na cena, tem pouca importância na comunicação teatral. Muito pelo contrário, o corpo do ator é o elemento essencial para se fazer teatro. Então, essa opção D, descartada. E a opção E também foi descartada porque a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção. Também tem a ver com aquela questão B, falando sobre o cenógrafo. Olha aqui, a iluminação ela é feita para complementar a história que será contada em cena. A sonoplastia também faz parte dessa complementação. Então está tudo interligado. E como o corpo da pergunta diz sobre dramaturgia, se toca para não achar que possa ser outra coisa, ok? Então, opção certa dessa questão é a opção C. Outra questão que caiu numa prova do Enem em um concurso anterior. O Arlequim, o Pierrot, a Brighella, a Colombina são personagens típicos de grupos teatrais da comédia dell'arte, que há anos encontram-se presentes em marchinhas e fantasias de carnaval. Esses grupos teatrais seguiam de cidade em cidade com faces e disfarces, fazendo suas críticas, declarando seu amor por todas as belas jovens e, ao final da apresentação, despediam-se do público com músicas e poesia. A intenção desses atores era expressar sua mensagem voltada para a opção A. Crença na dignidade do clero e na divisão entre o mundo real e o espiritual. Não, essa opção está incorreta. Aproveite para perguntar para o seu professor de história o que é clero. Vai lá no dicionário, procure saber sobre isso. Opção B. Ideologia humanista com cenas centradas no homem, na mulher e no cotidiano. Olha só, no vídeo 2, quando eu falo do renascimento, eu falei que era o surgimento de um novo pensamento colocando o homem como centro do universo. Porque a era medieval colocava Deus acima de tudo. E a comédia dell'arte surge quando? No Renascimento, quando o homem passa a ser protagonista. Então, essa opção B, ela pode estar correta. Vamos observar as próximas alternativas. Opção C. Crença na espiritualidade e na busca incansável pela justiça social dos feudos. Bom, essa opção C, ela também está incorreta, porque fala da crença na espiritualidade. A espiritualidade está relacionada ao quê? Ao teatro religioso, ao período medieval. E como a comédia dell'arte é no Renascimento e coloca o homem como protagonista, então essa opção está incorreta. Opção D. Ideia de anarquia expressa pelos trovadores iluministas do início do século XVI. Olha que interessante.
Está aí uma boa oportunidade para você procurar seu professor ou professora de literatura para falar sobre os trovadores. O que são os trovadores, hein? Procura lá. Mas essa opção está incorreta, porque está falando sobre anarquia dos trovadores iluministas. E a opção E, ideologia de luta social que coloca o homem no centro do processo histórico. Bom, essa opção também está incorreta, porque está falando sobre ideologia de luta social. Essa luta social a gente vai ver mais à frente, já é o teatro mais moderno. Quando vem o romantismo, quando vem o realismo, o simbolismo, né? Que é a luta das classes sociais. No Renascimento coloca o homem enquanto indivíduo. Já o teatro moderno coloca as classes sociais. Um grande exemplo disso é Bertolt Brecht. Ele, com seus textos teatrais, ele colocava a sociedade como um elemento questionante, a classe de trabalhadores nos centros dos seus textos. Então, a opção correta para esta questão é a ideologia humanista com cenas centradas no homem, na mulher e no cotidiano. Ok? Bom, vocês perceberam que essas questões que eu apresentei aqui, elas são extensas. As perguntas preparadas para o Enem, elas requerem um esforço maior de compreensão, porque não é apenas uma pergunta simples para uma resposta simples. Não é uma pergunta do tipo, onde surgiu o teatro no mundo? E a resposta ser Grécia. Não, não é assim. Vocês perceberam que, através dessas 3 perguntas que caíram em provas anteriores, em momentos diferentes, porque uma foi de uma prova de 2009, a outra também em 2009, a outra em 2010. Eu não li outras questões de 2018 ou 2017, mas todas elas são perguntas extensas com respostas também extensas. E para isso você vai ter que estudar bastante. Então, não se esqueça de procurar interpretar o texto que lhe é apresentado. Não estude teatro sozinho. Procure seu professor ou professora de história, de português, geografia, para entender todo o contexto que está sendo dito e aquele contexto que você está estudando, inclusive na disciplina de educação artística, propriamente dito, o teatro, ok? Estude bastante. Como eu disse lá no início, no primeiro vídeo, eu estou torcendo por você. Eu espero que você alcance seus objetivos. Se você não é estudante do ensino médio, não vai fazer prova para o Enem, mas está acompanhando esses vídeos, você é muito bem-vindo. Mas você que é estudante e está preocupado com as provas, esses vídeos não vão responder a todas as questões. Por isso, eu reforcei em todos os vídeos a importância da pesquisa. A internet está cheia de informações, então você pode procurar saber e, quem sabe, com isso, você se apaixonar pela arte teatral, pelas artes cênicas. Aproveite, vá ao teatro, compreenda o teatro. Quando você vê um artista em cena, procure observar quem está construindo toda aquela magia
para ser apresentada para você. Você vê um cenário, mas o cenário foi concebido por um cenógrafo. O cenógrafo passou esse desenho para um cenotécnico. Você vê um figurino, esse figurino foi idealizado por um figurinista. Esse figurinista passou esses desenhos para uma costureira. Você vê uma luz maravilhosa no palco, tem o trabalho do iluminador. E atrás, para a operação dessas luzes, tem o operador de luz, como temos também o operador de som. Eu falei do contra-regra, mas não falei do bilheteiro. Eu não falei da gráfica. Eu não falei de tanta gente que está diretamente envolvida com o teatro. O teatro emprega muita gente. Então valorize o teatro brasileiro. Valorize o artista do seu país. E para finalizar, eu vou dizer uma palavrinha que é muito comum para os artistas no mundo, pelo menos no mundo ocidental. Procure saber o que quer dizer em uma das suas pesquisas na internet. A palavrinha é Evoé!